beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia, e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que trabalham com o sistema digestório, assunto esse visto dentro da fisiologia humana, e vamos à primeira delas, que fala o seguinte: leia o texto e responda as questões. O corpo humano, na verdade, contém 100 trilhões de células, e não meros 10 trilhões. O que acontece é que 90% das células do nosso corpo são micro-organismos que vivem simbioticamente em nosso intestino, estômago, boca, nariz, garganta, aparelho respiratório e sistema gênito-urinário. As bactérias que constituem essa microbiota derivam seus nutrientes de nós, mas pagam pela hospedagem, se encarregando de várias tarefas essenciais para a nossa saúde, incluindo a proteção contra patógenos e a conversão metabólica de nutrientes. Item A. Em qual região do intestino grosso está concentrada a microbiota intestinal? Qual é a principal função dessa região no processo de digestão? Primeiro de tudo, Lohan, o que seria essa microbiota intestinal? A microbiota intestinal, pessoal, antigamente ela era chamada também de flora intestinal, né? E do que se trata essa microbiota intestinal, ou antigamente chamada também de flora intestinal? Nada mais são, pessoal, do que bactérias que vivem lá no nosso intestino grosso. Só que essas bactérias, pessoal, elas não nos trazem prejuízo. Pelo contrário, elas nos trazem benefício. E o texto deixa bem claro isso, que essas bactérias elas vivem em uma associação de simbiose com o nosso corpo. Ou seja, uma troca de benefícios. Nós somos beneficiados por essas bactérias e essas bactérias elas são beneficiadas por nós. Então, é uma troca de benefícios onde ambas as espécies, humanos e bactérias, acabam se beneficiando, tá certo? E aí, pessoal, ele quer saber no item A em qual região do nosso intestino grosso essas bactérias elas estão localizadas. Vamos só relembrar aqui a anatomia do intestino grosso. O intestino grosso, pessoal, ele pode ser dividido em 3 porções, em três regiões, que seria a região do seco, a região dos cólons e a região do reto. São as 3 porções do nosso intestino grosso, tá certo? Essas bactérias, pessoal, elas se localizam na segunda porção do nosso intestino grosso, que é o chamado cólon, ou cólons, né? Você pode falar no plural. Por que eu posso falar também no plural, Lohan? Porque, na verdade, o que a gente chama de cólon, né? Esse cólon, ele é dividido em 4 segmentos, em 4 partes. Então, nós temos, né, o cólon ascendente, nós temos o cólon transversal, nós temos o cólon descendente e nós temos o chamado cólon sigmoide, já próximo à região do reto. Então, são 4 porções, por isso, né, que alguns autores utilizam no plural, os cólons, tá bom? E aí, essas bactérias, elas se localizam exatamente nessa porção do nosso intestino grosso. Então, a resposta para a primeira pergunta do item A, em qual região do intestino grosso está concentrada a microbiota intestinal, seria na região dos cólons intestinais, ou do cólon intestinal, como você queira falar. E aí ele pergunta, qual é a principal função dessa região no processo de digestão? Ou seja, o que é que o cólon ele faz durante a digestão do alimento? Quando o alimento ele passa, né, pelo nosso trato digestório, por aquela região específica do nosso intestino grosso. Lá no cólon, pessoal, ou nos cólons, vai acontecer principalmente o processo de absorção de água e sais minerais, já finalizando o processo da digestão. Lembrem que no intestino grosso já não tem mais digestão propriamente dita. O que é a digestão que eu me refiro? É a quebra de moléculas. Essa digestão, ela encerra-se no intestino delgado, com o processo de absorção dos nutrientes. Então, o que passa para o intestino grosso é o que não foi aproveitado durante a digestão, e o que vai acontecer para ser finalizado essa digestão dos alimentos lá no intestino grosso vai ser a formação das fezes e a absorção de água e sais minerais, que não ocorre no intestino delgado. Tá certo? Então, resumindo aqui, o item A, né? Então, as bactérias da microbiota, elas vão estar localizadas na região dos cólons, e essa região tem como principal função a absorção de água e sais minerais, os quais não foram absorvidos no intestino delgado, tá bom? Item B, pessoal, no caso específico do intestino grosso, quais funções realizadas por essas bactérias beneficiam o nosso organismo? Então, quais são as funções que essas bactérias, elas realizam no nosso intestino grosso que vai beneficiar o nosso corpo? São várias funções, tá, pessoal? Primeiro, essas bactérias da microbiota intestinal, elas produzem a vitamina K para a gente.
né? O corpo humano, por si só, ele não tem a capacidade de produzir a vitamina K. Quem produz a vitamina K para você é exatamente essas bactérias da sua microbiota intestinal. E a vitamina K, pessoal, é de extrema importância para as reações da coagulação sanguínea. Então, é um composto muito importante para as reações que envolvem a coagulação do sangue. Além disso também, pessoal, essas bactérias da microbiota intestinal, elas eliminam possíveis bactérias patógenas que nos trazem doença, que chegam até o nosso intestino grosso, podendo nos causar infecções nessa região. Como essas bactérias da nossa microbiota intestinal, elas já são adaptadas a viver no nosso intestino grosso, elas acabam competindo com essas bactérias patógenas e acabam levando vantagem nessa competição, eliminando essas bactérias que poderiam nos trazer possíveis doenças, possíveis infecções lá no nosso intestino grosso, tá bom? E além disso também, pessoal, essas bactérias da nossa microbiota intestinal, elas podem também, né, fazer a decomposição de algum alimento que passou pelo nosso trato digestório e acabou não sendo decomposto nesse percurso. Essas bactérias podem fazer essa decomposição, tá bom? Então, um resumo, né, as principais funções desempenhadas por essas bactérias: síntese da vitamina K, proteção contra agentes patógenos e decomposição de alimentos que não foram digeridos ao longo do trato digestório. Tranquilo, pessoal? Vamos dando sequência. Mais uma questão aberta, mais uma questão discursiva da FUVEST que fala o seguinte, ó. A figura abaixo mostra os órgãos do sistema digestório humano. Identifique com a letra correspondente nomeando item A, o órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas. Então, a questão é, pessoal, que você identifique o órgão através da letra e nomeie o órgão relacionado a essa função descrita no item. Então, no item A, ele quer saber qual é o órgão que produz uma secreção que contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas. Você viu a palavra bicarbonato de sódio, pessoal? Você vai lembrar de uma das glândulas anexas do nosso sistema digestório. Essa glândula seria o pâncreas, né? O pâncreas, ele é o responsável pela produção do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, pessoal, a principal função dele, né, ao ser produzido pelo pâncreas, seria atuar lá no intestino delgado para neutralizar a acidez do alimento que vem do estômago, chamado de quimo, né? Que vem misturado com o ácido clorídrico, que é uma massa altamente acidificada. Então, falando de bicarbonato de sódio, lembra do pâncreas, tá bom? E é só você identificar o pâncreas aí na imagem. O pâncreas, pessoal, é essa glândula que está justamente entre o estômago e o intestino grosso, representado pela letra D de dado, tá bom? Então, a resposta do item A letra correspondente ao órgão seria a letra D de dado, e o nome do órgão, que produz, né, o bicarbonato de sódio, além de várias enzimas, junto com o suco pancreático, seria o pâncreas, beleza? Item B, o principal órgão responsável pela absorção dos nutrientes. Quem faz o processo de absorção, pessoal, dos nutrientes é o intestino delgado, né? Onde vai ser finalizada a digestão química do alimento, então é onde é finalizada a quebra de moléculas lá no intestino delgado, e posteriormente ao término dessa digestão, dessa quebra de moléculas, as micromoléculas resultantes dessa quebra durante a digestão mecânica e durante a digestão química, elas serão absorvidas através de estruturas presentes na membrana plasmática das nossas células do intestino delgado, chamadas de microvilosidades intestinais, que promovem, né, um maior poder de absorção pelas células do intestino delgado. Então, quem faz a absorção dos nutrientes seria o intestino delgado, e o intestino delgado está representado aí nessa imagem pela letra E, tá bom? O intestino delgado tem tipo essas lombriguinhas, né? Que ficam enroladinhas aí, ok? Item C. O órgão em que se inicia a digestão de proteínas. Então, cuidado, pessoal, tem que lembrar onde é que se inicia e onde é que é finalizada a digestão das principais macromoléculas orgânicas. Quando eu falo principais macromoléculas orgânicas, subtende-se carboidratos, proteínas e lipídios. Então, você tem que saber onde é que começa e onde é que termina a digestão de cada uma dessas macromoléculas. No caso aí, ele quer saber o órgão onde é iniciada a digestão de proteínas. O início da quebra de proteínas, pessoal, começa pela ação de uma enzima chamada de pepsina. E essa enzima pepsina, ela é produzida junto com o suco gástrico. Portanto,
o início da quebra da digestão de proteínas vai ser no estômago, representado aí na imagem pela letra H. O estômago é essa bolsinha que tem uma forma semelhante à letra J do nosso alfabeto, né? Tá certo? E finalizando aqui, o item D fala, o órgão que produz substâncias que auxiliam na digestão de gorduras, mas que não produz enzimas. Cuidado, tá, pessoal? Nós temos dois órgãos que participam do processo de digestão das gorduras, dos lipídios, durante a nossa digestão. Um deles é o pâncreas, porque o pâncreas ele produz uma enzima junto com o suco pancreático que faz a quebra de gordura, que são as lipases, tá certo? E o outro órgão, pessoal, que participa da digestão das gorduras, mas que não produz enzimas, que é o que ele quer não entender, é o fígado. O fígado, pessoal, ele contribui com a digestão das gorduras, produzindo uma substância chamada de bile. Cuidado, a bile, ela não é produzida pela vesícula biliar, ela é produzida pelo fígado. Ela é apenas armazenada e liberada pela vesícula, mas quem produz é o fígado. E a função da bile, pessoal, seria a função de emulsificação das gorduras. Então, a bile é uma espécie de detergente natural do nosso organismo. Então, o fígado e o pâncreas são dois órgãos que contribuem com a digestão das gorduras. Só que o pâncreas produz enzimas digestivas. E o fígado não produz, ele contribui através da síntese da bile. E aí o fígado, a nossa imagem, está representado pela letra B de bola. Certo? Beleza? E finalizando, pessoal, com uma questão objetiva do IFPE, que fala o seguinte: a figura abaixo é um esquema do sistema digestório humano. Algumas porções desse sistema encontram-se apontadas e numeradas de 1 a 7. Sobre essa estrutura e seu funcionamento, assinale a única alternativa correta. Então, você vai ter aqui a imagem, mais uma vez mostrando a anatomia do nosso sistema digestório, e você vai ter números apontando os principais órgãos do nosso sistema digestório. Você tem que analisar cada das alternativas para chegar à alternativa correta. A alternativa A fala o seguinte, pessoal. Em 3, ocorre a hidrólise. Hidrólise é quebra, tá? Dos carboidratos, lipídios e proteínas, pela ação do HCl e das enzimas específicas presentes no suco gástrico. Quando você olha para a imagem, pessoal, o número 3 aponta para o estômago. Lá no estômago, galera, bastante atenção, nós não teremos nem quebra de carboidrato, nem quebra de lipídio. A gente vai ter apenas quebra de proteínas pela ação da enzima pepsina. Portanto, a alternativa A ela vai estar incorreta, falsa. Alternativa B. 2 é a glândula produtora da bile, que é armazenada em 5 e que, lançada em 4, atua na digestão das gorduras, pois na sua composição encontramos diversas enzimas, entre elas as lipases. Então, bastante informação na alternativa B, pessoal. Vamos por partes, né? Primeiro, o órgão 2 aí seria o fígado. Ele fala que o fígado é a glândula produtora da bile. Ok, até aí beleza, né? Fala que a bile ela é armazenada no órgão 5. Quando você olha o órgão 5, aquela alcinha, tá certo? Bem pequenininho, seria a vesícula biliar. A função da vesícula é exatamente o armazenamento e a liberação da bile. Então, até aí, beleza, né? Bile produzindo no fígado, armazenada na vesícula. E que é lançada em 4. 4 aí, pessoal, vai apontar para estruturas do intestino delgado, tá certo? Então, 4 é o intestino delgado. Atua na digestão das gorduras, pois na sua composição encontramos diversas enzimas, entre elas as lipases. Esse final aí, pessoal, tornou a alternativa B incorreta. Na composição da bile, nós não encontramos enzimas digestivas. Nós encontramos os sais biliares, que não são enzimas. As enzimas que atuam no intestino delgado, a maior parte delas vem do pâncreas e não da vesícula. A vesícula nem produz enzimas, né? Ela apenas armazena e libera a bile. Portanto, esse final, quando ele fala que na composição da bile se encontra diversas enzimas, entre elas a lipase, está incorreto. A lipase ela é encontrada não na composição da bile, e sim na composição do suco pancreático. Então, alternativa B, falsa. Alternativa C.
7 indica a glândula, que além de produzir os hormônios insulina e glucagon, que controlam a taxa de glicose no sangue, liberam o suco pancreático, que contém enzimas para hidrolisar carboidratos, lipídios, polipeptídeos e ácidos nucleicos. Quando você olha aí, pessoal, para o órgão 7, ele aponta para o pâncreas, que é uma glândula mista, que além de produzir enzimas digestivas durante o processo da digestão, o pâncreas ele também produz 2 hormônios, insulina e glucagon, que participam diretamente do controle da nossa glicemia, da taxa de açúcar na nossa corrente sanguínea. Portanto, a alternativa C, ela está perfeita. Seria a alternativa que você iria marcar. Alternativa D. Em 4 ocorre exclusivamente a absorção e reabsorção de água. Já pode parar, pessoal. 4 seria o intestino delgado. Onde acontece a absorção de água é no intestino grosso, representado aí, ó, pelo número 6. Tá certo? Portanto, já poderia parar aí a alternativa D incorreta. Alternativa E, em 6, ocorre o armazenamento de resíduos da digestão em forma de fezes. E é onde se dá a absorção de nutrientes. Quando ele fala onde se dá a absorção de nutrientes, falso, pessoal. Onde ocorre a absorção de nutrientes não é no intestino grosso, é no intestino delgado, no órgão de número 4. Portanto, a alternativa é também correta, ficamos com a alternativa C. Espero ter ajudado vocês, galera. Um forte abraço e até a próxima.